após a prisão de Jesus no Horto das Oliveiras. Este foi imediatamente conduzido à presença do sumo sacerdote Caifás, que convocou em sessão extraordinária e de urgência o Supremo Tribunal Judeu. A intenção era condená-lo o mais depressa possível, em vista da aproximação da festa da Páscoa. Acusações gravíssimas se acumulavam contra Jesus, que por ciúme e inveja se vê processado e ridicularizado pela alta cúpula religiosa da época. As autoridades religiosas eram combatidas e desmascaradas por Jesus em público, por viverem uma religião de aparência. A presença de Jesus se tornou incômoda, ameaçadora. Só a morte solucionaria o problema. Não tinha outra saída. Ou se livravam dele, ou aderiam à sua doutrina. Caifás: é impróprio amarrá-lo como se fosse um ladrão, um malfeitor. É injusto. Estamos aqui, vamos julgá-lo. Homens de Israel, ouvi. Este é o homem que por toda parte ensina contra a lei e profetiza contra a nação. Jesus de Nazaré. Contra a lei e contra a nação. Ele se afirma o Messias, e os seus discípulos o divulgam, e à sua volta toda a gente o proclama. E vós sabeis, homens de Israel, não convém que por causa de um homem perigue muitas vezes a nação. És o supremo sacerdote, Caifás, e cabe a ti reprimir todo homem fanático e que profetiza. Jesus, há 3 anos chega até nós o eco da tua agitação e o ruído dos desmandos dos homens e mulheres que te acompanham. Durante 3 anos suportamos a tua insolência. Durante 3 anos a paciência maior da lei silenciou a nossa indignação, conteve a nossa ira e reprimiu os nossos impulsos. Mas não te bastava pregar apenas uma nova lei. Era preciso que arremetesse contra o campo todo. Então usastes o poder de infligir as leis e as causas, passastes a usar o poder de corromper o povo e de fomentar esperanças vazias. Que funesto desígnio é esse de que padeces, para o qual só encontra prazer na destruição da lei que vem do céu e na provocação da autoridade que vem dos homens? Que maldito furor é este, que a humilhação que vem de fora das nossas cidades acrescenta-nos a tua humilhação até os átrios do templo de Deus? Basta! É o que a nação te diz hoje, Jesus de Nazaré. Nós não permitiremos que prossigas o que principiastes, pois se necessário for que caias, para que os nossos muros permaneçam de pé, eu te afirmo, cairás, Jesus de Nazaré. Este homem é réu de morte, porque profetiza contra a nossa cidade. É permitido saber que nova doutrina é esta que vens pregando? Com que poder e em nome de quem fizesse isto? Tenho falado abertamente ao mundo. Tenho ensinado na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus. Nada disse às ocultas. Por que motivo então me interrogas? Interrogas aqueles que me ouviram. Pergunte o que lhes disse. Eles conhecem a minha doutrina e sabem o que ensinei. É assim que responde ao sumo sacerdote? Isto é ilegal. Se falei mal, mostra-me o que disse de mal. Mas se falei bem,
Por que motivo então me bates? A mesma lei que fomos culpados, por ela batei os acusados. Se o réu é culpado, cabe à lei puni-lo. Ele é culpado sim, cura aos sábados. Acolhe pecadores e come com eles. Convive com prostitutas. Ilude o povo com a sua doutrina. Ele quer destruir a nação e cabe a nós defendê-la. Até quando arremetereis contra o homem e tentarei todos derrubá-los, como se fosse um muro em ruínas? Quem te constituiu príncipe ou juiz sobre nós, para que tu e teus discípulos violem a lei? A tua muralha é o silêncio? Pois é o que veremos. Se és o Cristo, dize-nos. Já vos disse, e não me acreditastes. Se eu também vos fizer uma pergunta, não me respondereis, não me porás em liberdade. Irmão, não é nossa intenção entregá-lo aos romanos. Todos nós nos lembramos, e não faz muito tempo, quando milhares do nosso povo foram pendurados nas muralhas de Jerusalém por falta de andaime, para satisfazer a sede de sangue dos romanos. Queremos apenas que nos explique a natureza da sua doutrina. Creio estarmos sendo bastante egoístas, pois, na realidade, nada somos para determinarmos como Deus deve agir ou não. Falamos dele por encher-se de autoridade e, no entanto, caímos no mesmo erro. Quem somos nós? Quem somos? Somos palhas jogadas ao vento, pequeninos grãos de areia perdidos nesse universo. Se Deus, na sua infinita sabedoria, resolvesse tirar de Nazaré, apesar de humilde e pequenina, o seu filho, o Messias, o libertador de Israel, viria por acaso pedir a nossa opinião? Acaso Deus nos deve alguma obediência? Ele que é infinito, eterno, Criador nosso, viria pedir permissão às suas criaturas para agir? Estaria ele sujeito às nossas decisões? Qual o direito ou privilégio que julgamos ter diante de Deus? Se ele resolvesse cobrir de glória o mais vil dos pecadores, viria nos perguntar se estaríamos de acordo? Não somos, porventura, todos suas criaturas? Deus tem plena liberdade de agir, quando quer, onde quer e com quem quiser. E se este homem for realmente o Messias, o prometido... Chega! Vocês não entendem de coisa alguma! São os ignorantes! Acaso não sabem o que está escrito? E tu, Belém, não será a das menores cidades de Judá, pois é de ti que nascerá aquele que deve reinar. Jesus de Nazaré, eu te conjuro por Deus vivo que nos diga: tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito? Sim, eu sou. Este homem só pode ser um louco. E vos declaro que um dia vereis o Filho do Homem sentado à direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Blasfemou! Blasfemou! Para que necessitamos de testemunhas? Ouvimos de sua própria boca blasfêmia? Que vos parece? Réu de morte, crucificam! Morte com Jesus de Nazaré, crucificam! Soldados, leve-o!